Olá, sejam bem-vindos ao Ação Comunicast, o podcast oficial do setor de ação comunitária e pastoral do Unilassalle, do Rio de Janeiro. Como dizem todos os laçalistas ao redor do mundo, em divisa manes, permanecemos unidos, mesmo agora com o tempo de pandemia, mas permanecemos unidos em oração e em pensamento. Citando uma frase do Papa, para a gente elucidar mais o tema de hoje, quem constrói muros permanece prisioneiro deles. Os construtores de pontes vão avante. Então, para isso, nós vamos convidar hoje a Luísa, que atua como mediadora de conflitos e é coordenadora da Rede Mediar, que é integrante do Pacto de Niterói contra a Violência. A Luísa também já foi coordenadora da Pastoral da Juventude na Arquidiocese de Niterói. Tudo bem, Luísa? Como é que você está? Bom dia, Antônio. Obrigada pelo convite. Estou bem, que bom estar aqui com vocês e falando sobre esse tema tão importante, que é justamente sobre construir essas pontes tão necessárias, né? O Papa Francisco, um grande construtor de pontes, nos incentiva nesse grande desafio que a gente vive no século XXI, né? Então, obrigada por estar aqui hoje. Nada, a gente que agradece. Eu vou começar pelo, vamos dizer assim, pelo início. Explica pra gente um pouco o que é a comunicação não violenta, para a gente poder entender um pouco mais. Claro, bom, hoje a gente fala muito sobre empatia, né? A gente ouve muito essa palavra, e às vezes a gente talvez não saiba muito bem o significado. E aí a gente tem a ideia da comunicação não violenta, que muitos chamam de comunicação empática. São algumas práticas que foram organizadas pedagogicamente pelo Marshall Rosenberg, um psicólogo. Ele organizou, tem um livro chamado Comunicação Não Violenta, e é um passo a passo que ele fala que não é apenas sobre a forma de comunicação, é de fato um olhar sobre as nossas vidas, né? Como lidar. Então, ela trata sobre, desde o nosso falar ao nosso construir relações e também para a gente receber mensagens. Então, acontecem os passos, ele fala de 4 passos, que é o observar sem julgar, né? Só aí a gente já tem um grande desafio, observar uma situação sem julgar, porque a gente olha situações e a gente já traz as nossas experiências de vida, né? Então a gente julga. Esse é o avaliar, né? O julgamento. Então, é olhar uma situação sem trazer o nosso local de fala, né? Então é isso, olhar, aqui é uma mesa, não olhar se é uma mesa que está colocada por alguém, não, é uma mesa, pronto. E aí, depois a gente, a partir daí, é uma mesa, então eu vou expressar depois os meus sentimentos em relação àquela mesa, né? Eu estou botando numa mesa, mas é uma relação, né? Quando for uma pessoa, então eu vou olhar para uma fala de uma pessoa, e aí eu vou pensar, poxa, a pessoa falou aquilo, ela não vou deduzir o que ela quis dizer, eu vou pensar depois quais são, então, os meus sentimentos em relação ao que ela falou. E aí depois eu penso, então, quais são as minhas necessidades em relação a ela. E só depois eu falo, então, do qual é o meu pedido. Mas as coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, assim, isso resumido para nosso papo inicial, né? E aí é um pouquinho da comunicação não violenta e que também está muito envolvido com a mediação de conflitos, né? A mediação de conflitos, ela trabalha com a comunicação não violenta, além de outras inúmeras técnicas, mas de alguma forma, todas as demais técnicas da mediação de conflitos, posso dizer que são técnicas que nos ajudam a trabalhar com esses 4 passos também. Ah, que legal. E como surgiu como é que surgiu a ideia de você trabalhar com isso? Como é que aconteceu? Fala um pouco pra gente como é que foi sua caminhada nesse sentido. Bom, aí eu vou resgatar a minha memória até da caminhada pastoral, né?
Eu estava na Faculdade de Direito da UF, estava no período da Jornada Mundial da Juventude Rio 2013, servia na coordenação da Pastoral da Juventude na minha paróquia, e naquele momento eu estava meio assim, desacreditada com o direito, que a partir das minhas experiências de estágio, eu gostava de estudar o direito, mas eu via que a prática, falei, poxa, eu acho que não é o olhar que eu acredito muito das relações humanas de construção, porque eu via que as pessoas saíam com os processos, não saíam, nem sempre elas saíam satisfeitas, né, com os resultados. Então, eu percebia que o que está no código, o que está nas leis, nem sempre resolve os problemas. E a partir dali, através de leitura, através de indicações de alguns amigos, fui conhecendo a justiça restaurativa, que também é uma outra prática né, da cultura de paz, e dali conhecer a mediação de conflitos. Naquele período, estava começando a surgir na faculdade algumas matérias sobre mediação, porque ainda não tinham, eram matérias optativas, aí começaram a ter palestras na faculdade, eu fui buscando, e aí eu já fui pegando todas as matérias optativas que estavam surgindo, e quando eu acabei a faculdade, então, eu já iniciei meus estudos, minha capacitação como mediadora, e desde então venho seguindo com pós-graduação, especialização. Desculpa, que surgiu o celular. Não tem problema nenhum. Bom, e desde então eu comecei, então, com especialização, pós-graduação e também com os estudos em comunicação não violenta e em justiça restaurativa. Então, a caminhada vem bastante desse olhar também, inclusive pastoral, né? Já que a gente está falando aqui na La Salle, é bem legal resgatar esse olhar que veio da experiência pastoral. É legal você falar isso, porque quando a gente pensa em comunicação não violenta, a gente não pode... É muito difícil tirar a conexão do homem, um ser gregário, né? Um homem que vive em sociedade, um homem que necessita do outro, né? E, ao mesmo tempo, com o nosso cotidiano e com nossas vidas atribuladas, às vezes acontecem choques na própria comunicação e na própria linguagem. É uma coisa que tem muito a ver com a inteligência emocional, né? De você agir de acordo com determinadas situações. Então, explica um pouco para a gente quais são as técnicas que a gente pode usar, pensando assim, eu sou um voluntário e estou numa ação social e uma pessoa ou alguém falou alguma coisa que foi assim, um ruído meio ruim. Como é que eu vou agir? Como é que eu vou fazer para não entrar em conflito? Bom, primeiro, assim, é legal a gente pensar, você falou, né? A gente está sempre no sistema, né, Antônio? Então, talvez a Luísa aqui nesse momento, se a gente fosse falar hoje à tarde, já é outra Luísa, porque às vezes eu vivenciei uma outra situação anterior, que às vezes eu estou um pouco a cabeça em outro estado, ou às vezes o Antônio vivenciou uma outra situação anterior, está com a cabeça, né? E aí já chega naquele momento, e aí às vezes a gente vem com uma fala mais brusca, ou a gente vem com uma fala mais, né, para baixo. Então, a gente que está numa ação comunitária, sempre, né, numa ação social, é importante a gente, aos pouquinhos, a gente também vai aprendendo na própria ação, né? Por mais que talvez a gente não ouça com a teoria, a gente vai aprendendo. Mas, assim, trazendo um pouquinho, então, nessa teoria, o que eu posso trazer? A gente olhar que as pessoas chegam sempre de alguma experiência. Então, pode ser de uma experiência daquele momento anterior, ou de uma experiência que, às vezes, vem de uma situação, né, de a longo prazo. Então, o que a gente fala em relação ao mediador de conflitos, ao gestor de conflitos, é que a gente tem que estar sempre com o espírito de investigador, né, de pesquisador. E aí não é a pessoa que está ali como fofoqueiro, eu quero saber porque eu quero saber para fazer a fofoca, mas eu quero entender o que está por detrás da situação da pessoa. Então, quando alguém age
ou quando alguém fala de uma situação que para a gente parece um pouco, a gente fica, pô, mas por que a pessoa falou assim? Por que a pessoa agiu assim? Buscar entender o que a motivou. É claro, isso é um exercício, porque na prática, né, quando a gente não está acostumado, a gente acaba reagindo. E aí tem gente que foge do conflito, evita, então, a pessoa falou assim, eu vou deixar para lá. Tem gente que já reage retrucando e aumenta uma situação. Então, para quando a gente estiver num olhar de um trabalho social, seja com alguém que estiver com a gente também naquele serviço, ou alguém que a gente estiver atendendo, uma dica é essa, a gente buscar, primeiro, entender a situação, olhar ali, entender também o meu limite. Autoconhecimento é importante, então entender o meu limite. Eu tenho agora a possibilidade de lidar com essa situação? Não. Conhecer quem está comigo. Talvez outra pessoa possa vir ajudar, porque eu preciso respirar, contar, fazer aquela contagem de até 10, porque senão eu vou retrucar, né? Então, eu chamo outra pessoa, então eu tenho condição. Beleza, então eu tenho condição, e aí eu vou buscar saber o porquê. Então, é aquela coisa do observar sem julgar. E aí eu vou entender o que aconteceu com aquela pessoa. E aí, para isso, eu tenho que investigar. E aí, fazer as perguntas. A gente fala que o gestor de conflitos ele trabalha com muitas perguntas, né, o mediador de conflitos, por isso. Vai perguntar o porquê, mas não pela fofoca, é por isso, entender o que aconteceu antes. E aí a gente mostra empatia, escuta, o que a gente fala que é escuta ativa, escuta empática. Então, tentar entender. E aí reforçar os sentimentos. Quando a gente, hoje em dia, muitas vezes a gente não sabe nomear os sentimentos. Então, hoje em dia, até deixo a dica aí, tem o Instituto CNV Brasil, por exemplo, tem uma listagem de sentimentos, para a gente aprender a fazer essa nomeação, para a gente ajudar as pessoas a nomearem. Então, assim, poxa, eu estou me sentindo, talvez agora, eu estou me sentindo com raiva, a gente fala isso, eu estou com raiva, eu estou feliz, mas, poxa, eu estou me sentindo receoso, eu estou me sentindo desconfortável, eu estou me sentindo apático, agitado, e começar a nomear. A partir daí, a gente vai ajudando a perceber. Então, por quê? A partir dessa situação, tem algo que não está sendo atendido, né? Alguma necessidade. E pode ser uma necessidade humana básica, né? Universal, pode ser uma necessidade humana fisiológica, pode ser a fome, pode ser uma necessidade fisiológica mesmo, usar um banheiro, pode ser tomar um banho, né? E aí podem ser depois outras necessidades. Então, a necessidade de se sentir respeitado, de se sentir acolhido, de se sentir amado, tudo isso nós temos essas necessidades. Então, um olhar para a gente que está a serviço, né, nos trabalhos sociais é esse. Quando alguém vem com alguma ação que para a gente parece, né, brusca, parece assim, poxa, ali tem alguma necessidade que não está sendo atendida. Então, esse espírito de o que não está sendo atendido. Existe uma pirâmide, que a gente fala que é a pirâmide de Maslow, que talvez algumas pessoas conheçam, né, principalmente na área da psicologia, que é justamente esse olhar das necessidades humanas que a gente precisa atender. Tem as básicas, que são essas fisiológicas. Hoje em dia, até o Wi-Fi já é uma necessidade humana. Então, é isso, a gente tem a necessidade de conexão, de aceitação, de empatia, de respeito, tudo isso, de água, de alimento, de expressão espiritual também, enfim, de esperança, de aprendizado, tudo isso são necessidades. E se alguma delas não está sendo atendida, a gente vai ter alguma reação que vá parecer estranha para os outros, né? Então, quando a gente está, a gente pode, se a gente está preparado com a comunicação não violenta, a gente pode conseguir transmitir melhor isso, nem sempre, né? Porque também, sou mediadora, sou gestor de conflitos, que eu sempre consigo comunicar melhor, mas principalmente a gente conseguir receber melhor, né? Por dentro de um grito de alguém, conseguir tentar entender essas entrelinhas por ali e ir buscando, né, com a pessoa. Então, acho que espero ter conseguido ajudar um pouquinho. Sim. Você falou uma coisa muito interessante que a gente da ação comunitária, né, dá no primeiro módulo do Elo, que é a Escola de Lideranças Laçalistas, né,
que é identificar o seu perfil emocional. Como você está se sentindo naquele momento e diferenciar isso do que você sente do que você pensa e como você ciente do que você pensa, ciente dos seus sentimentos, você se comunicar com o outro, né? Que é preciso você se entender para você poder entender o outro, você poder estabelecer uma comunicação com o outro. Eu queria que você falasse um pouco melhor sobre o autoconhecimento que é necessário para a gente poder criar essa comunicação não violenta e passar essa mensagem, passar de uma forma não agressiva, né? O autoconhecimento, ele é primordial para a gente saber, assim, as nossas limitações, né? E aí, tanto aí eu falo quanto mediadora, mas também enquanto pessoa que atua em pastorais, né? A gente nunca atua sozinho, a gente está sempre, pelo mínimo, em dupla, né? Então, a importância da gente conhecer quem está com a gente, justamente por isso. E aí, a importância da diversidade, de trabalhar com alguém que seja diferente. Então, até na formação de mediadores, as pessoas normalmente acham que para ser mediador tem que ser formado em direito. Não, basta ter qualquer ensino superior. E isso é muito legal porque é justamente essa soma de diversidades. Então, quando eu fiz o curso de mediador para capacitação de mediadores, na minha turma tinha atriz, tinha enfermeiros, tinha gente de TI, tinha muitos advogados, né, tinha psicólogos, então tinha um grupo muito diverso. E isso foi, assim, de uma riqueza, porque a gente vê na hora da atuação, como isso, né, isso gera uma riqueza muito grande, porque traz as nossas experiências. Então, e aí quando a gente vai para a ação social também. Então, a ideia do autoconhecimento, para esse espaço, dentro da gestão de conflitos, a gente não tem um modelo só. Vamos fazer o autoconhecimento por aqui ou por aqui. Existem várias ferramentas hoje em dia, né? Então, a gente indica várias. Você pode fazer o seu autoconhecimento através da terapia, que é importantíssimo, né? Que aí, sempre lembrar também que comunicação não violenta, mediação, justiça restaurativa não são terapias, podem vir a ter efeitos terapêuticos, mas não são terapias, mas a terapia é uma forma de autoconhecimento, existe o enneagrama, o estudo sobre temperamentos, existem várias formas. Então, a busca pelo autoconhecimento, através também da espiritualidade, né, enfim, aí, os retiros, as formas, mas para você saber a sua limitação. Então, as habilidades socioemocionais são muito importantes, cada vez mais dentro dos cursos sobre gestão de conflitos, aumentam esses estudos, esses indicativos sobre o autoconhecimento, sobre eu perceber quais são os meus limites, como eu falo, quais são as minhas formas de enfrentar os conflitos, quais são as minhas necessidades, como normalmente, eu sou do tipo mais inclusiva, eu sou menos inclusiva, né, eu evito, para justamente eu saber quando chega determinado tipo de conflito, até porque a gente faz um mapeamento de conflito, quando a gente vai lidar, eu saber, poxa, para essa situação aqui, talvez eu não seja a pessoa mais indicada agora, talvez eu precise chamar fulano, que precisa de alguém com aquele perfil. E aí a mesma coisa para um trabalho de pastoral social, né? Poxa, a gente vai lidar ali com uma situação de abordagem de pessoas de rua. A gente está lidando com a primeira abordagem, a gente ouviu a situação Y dessas pessoas, né? Então, a gente já percebeu que a situação aqui, a gente vai precisar de alguém que seja talvez o perfil mais acolhedor, mais de escuta, não alguém mais inclusivo. Então, eu que sou, né, impulsiva, não. Vamos ter que trocar. Vamos chamar aqui alguém, não é nem trocar, mas vou chamar alguém aqui para me ajudar nesse momento. Então, o autoconhecimento, e aí a gente disponibiliza diversas ferramentas. Hoje em dia, o que não faltam são ferramentas de autoconhecimento, né? Então, existe também o enneagrama, enfim, são muitas as formas para a gente se conhecer e também a gente se conhece quando a gente vai conhecendo o outro, né? E o próprio estudo, eu falo assim, até por mim, né? O estudo da comunicação não violenta, o estudo da mediação de conflitos, conforme a gente vai estudando, a gente vai entendendo,
porque é a prática. A gente estuda teoria, mas a gente aprende mesmo na prática, a gente vai tirando as dúvidas. Conforme a gente vai estudando, a gente vai vendo, poxa, eu ajo dessa forma, então a gente vai entendendo o nosso limite. E eu vou entendendo que, poxa, esse tipo de caso aqui são situações que me doem, porque talvez eu me identifique, então talvez eu não esteja tão preparada, eu preciso trabalhar isso, talvez na terapia, talvez em outras situações, em outros lugares, para poder lidar no trabalho com essas situações. Então, é muito importante esse cuidado nosso, né, essa consciência, e não achar que a gente também precisa ser super-herói, porque a gente está lidando, né, com trabalho social, mas a gente nunca vai dar conta de tudo, né? A gente tenta, a gente se esforça, a gente quer sempre, mas a gente nunca vai dar conta, então a importância da parceria, da gente poder chamar o outro, contar com o outro, também a nossa vulnerabilidade, né? Hoje tem sido também aumentado os estudos sobre isso, né? A importância da gente falar da nossa vulnerabilidade, então inclusive daí, do nosso autoconhecimento, de saber dos nossos limites. É interessante você falar isso, né? Porque a gente que trabalha com ação social, a gente sempre faz o máximo para dar conta de tudo. E é importante, né, a gente admitir ser vulnerável, né? Até para entender o outro, né? Fala um pouquinho do que você faz hoje em dia, como é que você está atuando, essas suas experiências profissionais para a gente. Claro, só pegando o ganchinho, é importante até porque com quem a gente lida, as pessoas se identificam, né, Antônio? A gente não fica num pedestal acima, né? Então, Exato. isso é super importante. Aprendi na marra, porque também ficava nessa, meu Deus, tem que dar conta de tudo. Não, calma, Luísa, você não tem que dar conta de tudo. Senão, você é um ser humano como todos. A gente vai aprendendo. E aí eu falo assim, comunicação não violenta e mediação me ajudaram muito nisso. Bom, então assim, hoje atuo, né, na Rede Mediar, que é o programa de mediação de conflitos na Prefeitura de Niterói. Então, a gente vem fazendo a formação de lideranças comunitárias para atuarem nos seus conflitos, fazendo também formação de equipes da própria Prefeitura de Servidores Municipais, e também fora tenho outros projetos. Então, eu participo de um coletivo de podcast, inclusive, sobre mediação de conflitos, o nome é Escutativa. São todos os meus colegas também, que a gente fez junto a capacitação para mediadores, e aí a gente virou um grupo de estudos depois que a gente queria continuar estudando, e depois viramos um grupo de trabalho. E aí a gente vem fazendo podcast sobre mediação, e tem sido uma experiência bem legal, porque a gente tem trocado com vários outros grupos, né, sobre mediação e de comunicação não violenta. E atuando, então, assim, hoje em dia, mais dessa forma, acaba atuando, vamos atuar ali, chama para dar uma palestra ali, para dar uma outra aula. Então, a mediação ela vem crescendo e não tem ainda um campo de trabalho certo, fixo. Então, a gente vem criando, trocando de forma conjunta, né, todos os mediadores. E também, no Tribunal de Justiça, agora, né, estou parada um pouquinho, mas eu estava fazendo a mediação lá no Tribunal de Justiça, na capital. O tribunal agora está voltando a fazer de forma online, né, devido à pandemia. Eu ainda não voltei a fazer online, estou revendo, inclusive, minha questão burocrática lá do cadastro, mas, nesse momento, essas são as atuações. E muito estudo, então, estou terminando uma pós-graduação de mediação de conflitos com ênfase em família, fazendo curso também, justamente finalizando um curso sobre o CNV, também sobre justiça restaurativa. Então, atualmente, essas são as minhas frentes aí de atuação. Quando a gente escuta falar sobre comunicação não violenta, vem na cabeça uma linguagem positiva, né? E para você, quais são os maiores desafios para pôr em prática essa comunicação não violenta?
Os maiores desafios. Acho que o maior desafio talvez seja a mudança de cultura. Porque, assim, uma coisa que eu já acreditava e cada vez eu tenho mais visto, até pela, né, como eu tenho atuado no trabalho, é a mediação de conflitos, a comunicação não violenta, são formas de contracultura também. É a ideia da gente nadar contra a corrente, né, nadar contra a maré. E a gente vivendo numa cultura de extremismos de polos, né, de ódio, de uma cultura de se eu penso diferente de você, é impossível a gente dialogar, é impossível qualquer coisa. A comunicação não violenta, acho que talvez o desafio seja esse, trazer essa nova cultura, esse novo olhar. Porque as pessoas também, quando ouvem a comunicação não violenta, então a pessoa é boazinha e a pessoa é permissiva com tudo. Não, não é. A pessoa, ela sabe dizer o seu não, quando o seu não é não, e o seu sim, ele é sim, né? Então, assim, inclusive é uma questão até de compromisso também, né? Né? De responsabilidade efetiva, de tudo isso. Mas é de fato da gente apresentar às pessoas de fato quais são os meus sentimentos, quais são as minhas necessidades, o do porquê do sim, o do porquê que não, e também entender, não culpar o outro, né, do porquê do meu sentimento, que talvez hoje em dia a gente coloca muita responsabilidade no outro sobre o que eu sinto, né? Então, quando a gente pega hoje as redes sociais, né? Eu ainda não vi agora um novo documentário Netflix, tá todo mundo falando, tô querendo ver, mas pelo que eu já vi alguns comentários, né? Trata um pouquinho disso e justamente um pouco a gente vê as pessoas falando, a linha tênue entre o conseguir me respeitar e também falar com o outro, né, aquilo que eu preciso. Não, então, mas sem magoá-lo, mas a questão é essa, eu não preciso ser grossa com o outro e também não preciso ferir as minhas necessidades. É uma conversa, então a comunicação não violenta entra muito nisso. Pontuar sem jogar a responsabilidade para o outro, pontuando, a minha necessidade é essa, também sabendo que o outro não me tira a paz, então perceber, né, se tem alguma coisa, digo, fulano tira minha paz. Não, não é fulano que tira minha paz, tem alguma necessidade minha que não está sendo atendida e que quando fulano fala, quando fulano tira, aquilo mexe ali comigo e a gente trabalhar, né? Então, a gente está vivendo no mundo do ódio, né? No século XXI aí, a gente está nessa coisa, a rede social acaba aumentando isso, porque a gente vê as posições políticas, opiniões políticas, e pandemia, não sei o quê, são muitos extremismos e a gente não consegue passar disso, do que a gente chama de posições, a gente não parte para o que está por detrás, quais são os interesses, quais são as necessidades, a gente fica no sim e no sim e no não, e não consegue avançar. Então, talvez para mim, acho que esse é o grande desafio. E é difícil esse desafio. Você estava falando aqui e me ocorreu aqui um pensamento que a gente sempre enxerga, né? A comunicação, a linguagem, como se fosse uma forma de você ganhar, né? Como eu vou explicar? Tem duas pessoas, as pessoas estão discutindo e sempre tem um vencedor da discussão. E eu acho que a comunicação violenta vai além disso, né? É entender que as duas pessoas têm uma necessidade e que você chega a um meio termo, né? Não tem um vencedor, né? É como o Papo falou, tem uma construção de pontes, né? Não de muros. Fala pra gente um pouco sobre aonde eu posso usar essa comunicação violenta em reuniões, com o meu colega de trabalho, com o meu amigo, em quais ocasiões eu posso estar usando isso e se tem alguma restrição ou eu posso aplicar em todos os ambientes da minha vida.
Antônio, é bem isso mesmo, assim, você falou antes, né, a gente acaba ouvindo as pessoas já pensando no que eu vou responder, né, então a comunicação não violenta, ela ajuda muito, né, pera, não, deixa eu escutar, escuta empática, né, deixa eu entender, tentar entender o que a pessoa está falando, e aí por isso, respondendo, a comunicação não violenta, ela pode ser utilizada em tudo, então ela não tem, ela é uma forma, né, como eu falei, o Marshall Rosenberg, inclusive, ele fala, no livro dele, diz que não é uma forma de apenas linguagem, não é uma forma de comunicação apenas. É, de fato, um olhar de como se relacionar, de como construir suas relações, e, enfim. Então, a gente pode utilizar como me relacionar em casa, como me relacionar no trabalho, com amigos, enfim, vou fazer uma compra na loja em que eu vou, no processo, enfim, qualquer questão. Um exemplo até para, às vezes, né, para ficar um pouquinho mais, né, assim, elucidativo. Poxa, mas como no trabalho? A gente falou, no início eu falei assim, de entender como a pessoa chega, né? Uma questão bem interessante de fazer, que a gente utiliza muito, e aí a justiça restaurativa usa muito, vamos fazer uma reunião de trabalho, é entender como as pessoas chegam para aquela reunião. Porque, às vezes, as pessoas vão chegar para a reunião, ainda mais agora reunião online. Aí chega para a reunião online, e aí quem tem, poxa, não mora sozinho, tem outras pessoas. Então, assim, você tem que fazer, poxa, 1000 acordos em casa para agora eu estou aqui, né? Para eu estar nesse momento em silêncio, combinei com todo mundo aqui em casa, tem um papelzinho aqui na porta, em reunião, pedir silêncio todo mundo, então é isso, são vários acordos com todo mundo que vive na mesma casa que a minha. Então, mas nem sempre é possível. Então, quem às vezes tem um filho, principalmente quem tem filho, né? Aí é filho gritando, então às vezes filho com dor, não sei o quê, às vezes quem tem alguma pessoa idosa em casa, então, e aí a pessoa às vezes está naquele nível de estresse, e aí quando um chefe ou algum colega de trabalho vai cobrar alguma coisa, a pessoa já está, né, naquele nível de estresse, porque as necessidades, né, a pessoa está irritada, já está fatigada, e aí já solta um pá. Então, se a pessoa chega naquela reunião, a gente começa com o que a gente fala que é o check-in, de como eu chego, como eu me sinto, né? Gente, vamos lá, falando hoje, eu chego hoje me sentindo como? E a gente vai trabalhar nessa lista de sentimentos, né? Nomeando. Então, hoje eu me chego me sentindo plena. A gente já sabe que a pessoa está feliz hoje. Então, se deixar, a pessoa vai estar discursada, falar muito bonito. Ou então a pessoa vai chegar e falar hoje, gente, hoje eu estou me sentindo super irritado, porque aconteceu isso, isso e isso, está todo mundo aqui em casa gritando meu nome, pedindo ajuda. Então, a gente já sabe que aquela pessoa, talvez hoje, inclusive, ela não vai poder ficar muito tempo na reunião. Então, a gente vai entendendo essas coisas, né? Então, essas práticas são coisas que a gente pode ir ajustando. Então, em casa, vamos entendendo como que está todo mundo se sentindo, na escola, no trabalho comunitário, como que cada um chega hoje, chegou bem hoje, a equipe que vai fazer o serviço hoje, vai chegar para se conectar, a gente vai chegar para se conectar com as pessoas que a gente vai se colocar à disposição. Então, é importante a gente entender como a gente chega, né? Vai trabalhar com criança? Pode fazer, tem carinhas, poxa, tem tanto desenho, exemplo do Divertidamente, que trabalha lá, né, da Pixar, com as carinhas, tem tanta coisa que a gente pode fazer, e é justamente para isso, os sentimentos, trabalhar isso, né? A gente aprender a trazer, apresentar como a gente se sente, para a partir daí a gente conseguir se conectar com as pessoas, porque a gente vai se conectando conforme a gente entende. Poxa, fulano está bem hoje. E, olha, ela não está bem hoje, ou, ela está bem. E a gente vai, assim, tentando ajudar de forma, né, trabalhar mais em cooperação, mais como time mesmo, como equipe. Me alonguei um pouquinho, né, mas eu espero que tenha Não, ajudado a visualizar. Foi muito preciosa a sua fala, ainda mais no tempo de pandemia que a gente está vivendo hoje em dia, né? Que tem a realidade do home office, você está estudando em casa, está fazendo sua faculdade online, então é uma série de fatores, né, que contribuem para uma comunicação não efetiva, né?
Fala um pouquinho para a gente, se eu quiser saber mais, você pode também falar do seu podcast, onde é que a gente procura, por onde eu me inicio. Eu sou um leigo em comunicação não violenta, por onde eu inicio, gostei do assunto, dá esses indicativos para a gente. Bom, para quem quiser saber mais, aí eu já até falei isso, né? Tem a página do Instituto CNV Brasil, que é, né, um instituto aí reconhecido, que certifica, inclusive, né, gestores aqui no Brasil. Vale a pena, tem bastante material lá. Aqui, pelo Pacto Niterói contra a Violência, a gente está quinzenalmente sempre lançando textos pela Rede Mediar, então, o site do Pacto Niterói contra a Violência, sempre mediadores, gestores de conflito colaborando, trazendo justamente temas para quem quiser saber mais. E tem esse podcast, tem a página no Instagram e podcast que tem no Spotify e no YouTube, que é o Escutativa. Então, pode procurar lá também, a gente está sempre compartilhando, inclusive no nosso Instagram, algo de outras páginas, de outros eventos que vão ter, para quem quiser saber mais, outros materiais. E tem o livro, né, que é conhecido, para quem quiser conhecer a comunicação não violenta, esse livro, Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Sobre mediação de conflitos, tem aí, assim, a gente não tem um livro certo, assim, tem diversos livros na internet sobre mediação de conflitos, muitos artigos, hoje em dia tem muitas páginas, mas, assim, olhando lá também esses materiais, já dá para ter alguns indicativos de para onde ir. Então, hoje em dia tem bastante coisa, tem crescido, inclusive página do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, comissão da OAB de Niterói, comissão da OAB do Rio, tem muita coisa acontecendo legal nesse olhar de cultura de paz no Rio de Janeiro, né? Cidade de Niterói principalmente. Luiz, eu vim aqui te agradecer mais uma vez, obrigado pela conversa, foi muito esclarecedora, foi muito rica para a gente, né? Gente que trabalha com ação social, com trabalhos voluntários, a comunicação violenta foi uma parte grande da nossa atuação, né? E os voluntários que acompanham a gente também, eles têm essa chance de ver um conteúdo que para eles também vai ser muito rico, vai ser muito caro, então mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E eu deixo o livro, se você quiser se despedir, dar um recado, é com você. Eu que agradeço, assim, a oportunidade de falar um pouquinho. Se deixar, eu falo demais, eu amo falar desse tema, porque eu falo da transformação, assim, da minha transformação pessoal e a transformação do conflito. Essas oportunidades não são para a gente, o conflito, né, romantizar o conflito, e acabar que o conflito vai sempre existir, então é isso. O conflito vai sempre existir onde tem pessoas existentes, né? Pessoas convivendo, vai ter conflito. Então, como a gente pode lidar de forma a amenizar e ficar melhor, inclusive, para a gente? Então, são práticas que nos ajudam a encarar melhor essas situações que, às vezes, a gente fica, né, geram questões até, né, psicológicas, de ansiedade, destrutivas, né? Muitas questões destrutivas, é isso. Elas nos ajudam a transformar o conflito. E são práticas de novos olhares de vida. A gente tem as práticas da não violência. O Martin Luther King é um grande exemplo de práticas de não violência. Então, hoje em dia, a gente tem o Papa Francisco como uma grande referência, esse luzeiro. Então, aproveitar essas referências que a gente tem, que nos mostram, né, o nosso dia a dia, de que não é possível a gente viver assim mesmo com tudo, dizendo que quase nos levando a viver o ódio, é possível a gente viver com uma prática empática, né? Então é isso, e obrigada pela oportunidade de estar aqui, Antônia. Nada, é civilização do amor, né? Isso aí. Obrigado você que assistiu a gente até aqui. Nossas redes sociais vão ficar
aqui à disposição de vocês. Nos sigam no Instagram, no Facebook e curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos. Nós vamos deixar aqui o link do podcast da Luísa sobre comunicação não violenta na descrição. E viva Jesus em nossos corações para sempre.